queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos refletir sobre uma mensagem de Emmanuel intitulada Doentes em Casa, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Eu sou Ricardo Pastor e este é o canal do YouTube do Grupo Espírita Fraternidade. A mensagem é muito profunda e nos convida a olhar com olhos para as pessoas difíceis ou enfermas que convivem conosco no lar. Às vezes, pensamos que a doença ou o desequilíbrio do outro é um fardo, mas Emmanuel nos ajuda a compreender que, na verdade, é uma oportunidade bendita de amor e de redenção. Emmanuel inicia citando Paulo aos Colossenses: "E a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sedes agradecidos." Essa passagem é o ponto de partida. A paz verdadeira nasce da gratidão e da capacidade de compreender que cada pessoa à nossa volta faz parte do nosso próprio caminho evolutivo. Ele nos convida a imaginar: se estivéssemos no plano espiritual e víssemos ali em sofrimento pessoas que amamos, o que faríamos? Será que desejaríamos subir às esferas luminosas, deixando para trás estes entes queridos, ainda presos à sombra e às dores? Não. Naturalmente, desejaríamos ficar junto deles, auxiliando, amparando, consolando, e às vezes é exatamente isso que acontece. Voltamos à Terra para reencontrá-los, agora dentro do lar. Emmanuel nos revela algo que costuma passar desapercebido. Os parentes difíceis, os enfermos, os mais que nos desafiam, não chegam por acaso. Antes de renascermos, fizemos compromissos de amparo, de paciência e de cuidados. Aceitamos, diante das leis divinas, a missão de ajudá-los a se refazer. André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, descreve exatamente isso. Famílias inteiras que se reúnem antes da reencarnação com planos de reconciliação e reequilíbrio. Cada lar é um pequeno hospital, uma escola do coração onde o amor é chamado a servir e a curar. Quando então temos familiar doente, seja física, mental ou espiritualmente, não estamos diante de um castigo, mas diante de uma alma em tratamento. E nós somos parte dessa equipe de enfermagem espiritual. Joana de Ângeles, em Alerta, diz que o lar é o primeiro campo de provas do amor cristão. Ali é onde testamos nossa capacidade de compreensão, renúncia e paciência. Cuidar de um doente em casa pode ser desgastante. Muitas vezes o cansaço, a rotina, a falta de reconhecimento nos fazem querer fugir. Mas, como lembra Emmanuel em outra mensagem, ninguém auxilia sem sacrifício. O amor verdadeiro se mede na perseverança do cuidado. Quando um filho cuida do pai idoso, uma mãe vela por um filho enfermo, ou um cônjuge acompanha o outro na limitação, está se cumprindo um compromisso sagrado diante de Deus. Emmanuel reconhece que há casos em que o afastamento é inevitável, quando a enfermidade exige internação ou cuidados especializados, mas ele nos adverte: evitemos sempre que possível o exílio afetivo. Não afastemos os enfermos do coração da família. Mesmo quando o corpo precisa estar em outro lugar, o amor não deve se ausentar. O lar, mesmo modesto, é o melhor remédio. Um olhar de ternura, uma palavra gentil, um abraço sincero são forças espirituais que confortam e reequilibram. André Luiz explica em Missionários da Luz que as vibrações de afeto produzem verdadeiros medicamentos fluídicos, capazes de aliviar dores físicas e morais. Quando o lar se mantém em prece e compreensão,
ele se torna um pequeno poço de socorro espiritual. É importante também perceber que não apenas o enfermo está em tratamento, o cuidador também está. Cada dificuldade enfrentada é um exercício de evolução. Joana de Ângeles nos ensina que a dor, quando aceita com serenidade, é a escada pela qual ascendemos. E Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, afirma: as provas são expiações ou missões, e aquele que as suporta com resignação cumpre uma tarefa que lhe trará grande mérito. Portanto, quando a doença visita nosso lar, não há castigo, há missão, não há azar, há oportunidade de crescimento mútuo. Muitas vezes, o enfermo nos mostra silenciosamente as lições da humildade, da dependência, da fé viva. E nós aprendemos a servir sem esperar retorno, a amar sem exigir reconhecimento. É assim que o lar se transforma em santuário. Emmanuel conclui, lembrando que esses familiares são tesouros de Deus, colocados sob a nossa responsabilidade e sob a supervisão dos mensageiros divinos. Isso significa que não estamos sozinhos. Quando cuidamos com amor, os benfeitores espirituais nos assistem, sustentando nossas forças invisivelmente. Quantas vezes, no silêncio da noite, ao lado de um leito de dor, sentimos uma paz que não sabemos explicar? É a presença deles, amparando o lar, envolvendo o ambiente com vibrações de esperança. Jesus, o médico das almas, também nos visita nesses momentos. Ele que curava os corpos e espíritos, continua a nos convidar. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas o alívio maior virá quando aprendemos a ser instrumentos desta cura. Quando formos nós mesmos os braços do Cristo junto aos que sofrem. Então, meus amigos, Jesus nos convida à reflexão e à gratidão. Por isso, ao olharmos os doentes em casa, lembremos, eles são nossa missão de amor. Antes da reencarnação, talvez tenhamos prometido: quando eu voltar à terra, estarei contigo, não te deixarei só. E aqui estamos cumprindo essa promessa, que possamos cuidar com carinho, com paciência, com fé. Que não falte o diálogo, a oração, o braço, o perdão. E, sobretudo, que saibamos agradecer a Deus por essa oportunidade sublime de aprender a amar. Como disse Emmanuel, guarda em tua própria casa, tanto quanto puderes, os parentes portadores de provações. E completa, todos eles são tesouros de Deus em tarefa sob tua responsabilidade. Que possamos então transformar nossos lares em pequenos hospitais da alma, onde o remédio é o carinho, o bálsamo é a compreensão e o enfermeiro é o amor. Porque no fim, todos nós em algum momento somos doentes em tratamento. Uns cuidando dos outros, todos aprendendo com o Cristo, o médico de nossas almas. Procuremos refletir nessas palavras de Emmanuel e sigamos com fé, com bom ânimo, trabalhando sempre em busca do nosso burilamento e do nosso aperfeiçoamento. Um bom domingo a todos,
Que Jesus nos ampare e nos ilumine sempre.